Boa noite, pessoal! Estamos começando mais um Tá na Mão. Eu sou a Verusca Savoldelli, sou terapeuta ocupacional da Amato Hortos e Reabilitação e aqui a gente discute estratégias na nossa vida de terapeutas para que a gente possa alavancar as nossas carreiras sendo terapeutas ocupacionais, sendo terapeutas da mão. Hoje o nosso tema da nossa live será como a gente faz, como que a gente confecciona órteses dentro do ambiente hospitalar. E hoje eu tenho até uma convidada especial, que já está por aqui também, que é a Camila Grespan, e ela vai falar um pouquinho para a gente também como é que ela está tendo agora, nesse período de pandemia, ter que se virar nos 30 para fazer órtese, para estar em atendimentos, saindo do ambiente ambulatorial, da terapia da mão e passando agora a também ter uma atuação dentro das unidades hospitalares, dentro da internação, nesse enfrentamento aí de pandemia. Bom, primeira coisa que a gente queria falar aqui para vocês é que, assim, dentro do nosso conselho regional, nosso conselho federal, a gente já existe uma resolução que reconhece a especialidade do terapeuta ocupacional dentro dos contextos hospitalares, né, que reconhece a prática do terapeuta ocupacional como um profissional que realiza procedimentos de avaliação, de intervenção, tanto junto com os pacientes quanto com os familiares, e dentro de vários contextos, né, sejam eles dentro da CTI, UTI, adulto, NEO, adulto ou pediátrica, ou nos pronto atendimentos, ou no berçário, ou em unidades materno-infantis, né? Intervindo sempre o mais precoce possível, a fim de prevenir deformidades, prevenir disfunções ocupacionais e melhorando a qualidade de vida daquele paciente dentro daquele período em que ele está hospitalizado, tá? Vai entrar, Camila. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. Bom, cara, eu acho que assim, a gente podia começar a falar, né, sobre quais são as principais demandas. Eu, como uma terapeuta que trabalho como uma prestadora de serviços externo do hospital, a gente não tem, nós da Mato, a gente não tem uma atuação direta como terapeutas contratados de algum hospital, não. A gente faz um atendimento muito como um prestador de serviços externos, então a gente só vai até as unidades hospitalares quando a gente é chamado, quando existe uma indicação. Então, é um contato totalmente diferente daquele que é o seu, né, dentro do seu ambiente, lá no hospital, né? Para nós, a principal demanda que aparece é quando os pacientes estão acamados, né? Sejam porque eles tiveram um AVC, ou são acamados de longa permanência, né? Ou tiveram AVC, ou tiveram algumas lesões encefálicas e já começam a evoluir com alguma deformidade, ou mesmo para prevenir algumas deformidades. A gente está fazendo também um atendimento, às vezes até mais precoce possível, com pacientes em fase aguda ainda, né? E é bastante interessante isso, porque a gente já tem médicos que encaminham os pacientes para fazer órtese ainda antes mesmo do aparecimento de uma deformidade, o que isso é muito bacana, é muito legal. A gente tem feito bastante órtese também para pacientes, para crianças com paralisia cerebral, pé torto congênito e, por último, os pós-operatórios, né? Então, é em menos volume, né? Apesar da gente já trabalhar dentro do consultório com terapia da mão, aparece, mas é um volume menor de solicitações para a gente fazer órteses nessas situações. Conta para a gente como que é para você, como que é esse primeiro atendimento, essas solicitações, o que demanda mais dentro do hospital? Derrubei aqui, peraí. Então, atualmente eu era de ambulatório, né, como você falou, de terapia de mão. Eu estou ajudando com os pacientes COVID. Então, é órtese de posicionamento mesmo que eu tenho feito para as lesões encefálicas. Então, a equipe médica, físio, qualquer um da equipe que
percebe alguma deformidade ou que vai entrar em deformidade, a gente já faz bem precoce mesmo, antes de ter a deformidade. Uhum. E é mais atualmente posicionamento. É o que aparece para nós também é o nosso carro-chefe, né? A gente faz órteses de posicionamento de punho e dedos e com muito mais frequência até do que as órteses de membro superior, tem aparecido muitas órteses de membro inferior. Eu lembro que até pouco tempo atrás você comentou, né, que teve que fazer já nessa situação de pandemia, sim, uma órtese para membro inferior de um paciente com um diagnóstico positivo de Covid. Sim. Sim, foi bilateral, eu fiz, já estava com deformidade, entrando em deformidade, rigidez, esses pacientes estão evoluindo muito rápido, então assim, horas eles já mudam padrão, a gente tem que ser muito rápida na atuação. Nossa, complicado, né? Super difícil. Eu acho que isso também nos faz pensar essa coisa da rapidez da evolução de algumas doenças, não só do Covid, mas de todas as outras doenças que a gente pega, o paciente ainda numa fase muito aguda, que a gente precisa repensar muitas vezes as nossas práticas para que a gente seja o mais conciso, o mais efetivo possível, sim, dentro de um ambiente que é um ambiente hostil, né? A gente, principalmente numa UTI, a gente já sabe que só por ser um ambiente hospitalar, o paciente ele está numa situação, muitas vezes, de risco de morte iminente, né? E o quanto mais rápida e quanto mais efetivo nós formos, melhor será também para a atuação dos restantes membros da equipe, né? A gente precisa relembrar bastante isso, né? Que é um ambiente tenso, é um ambiente de uma complexidade tecnológica muito grande. Então, minimamente, a gente tem que entender aquele ambiente para que a nossa atuação seja o mais concisa, né? Até para a higienização da órtese, né, do paciente COVID, quando ele vai para casa, tudo, a gente tem que pensar em tudo isso. Em tudo isso. E aí vem a questão do planejamento, né? De como que a gente faz o nosso planejamento com antecedência para que essa atuação seja o mais breve possível. A gente já sabe que só por confeccionar uma órtese em si, seja ela dentro do nosso ambiente calmo e controlado, que né, os nossos consultórios, né? Ou o ambulatório do hospital, que é calmo, por mais que às vezes a gente tenha ali um período para, né, um horário estabelecido para atender um paciente, a gente já demanda um tempo, né? Confeccionar uma órtese assim já demanda um tempo. Que dirá, então, dentro do ambiente que você não está preparado para aquilo, né? Está preparado para outras coisas. E você ainda assim tem que se ver fazendo um trabalho o mais limpo possível, com menos risco de infecção possível e ser o mais rápida possível, que não é fácil ser rápido nessas situações. Não. De jeito nenhum. Então, eu acho que isso demanda uma organização prévia bem com antecedência, né? Bem com antecedência. Aí, você comentou que o primeiro contato dentro do hospital que você trabalha é feito por qualquer membro da equipe, né? Tanto o médico quanto enfermagem, então qualquer um pode chegar. Tem nas UTIs também, mas na época a gente ainda não estava atendendo paciente Covid, agora a gente já voltou com tudo, então tem TO lá fazendo essa triagem direto. Todo dia tem alguém vendo os pacientes. E não necessariamente vocês precisam esperar uma prescrição médica para fazer a órtese, não. Não, para órtese não. A gente indica que se a gente acha que precisa, né? E aí a gente conversa com o familiar, tudo. Aí tem que o familiar aceitar também, né? Sim, porque depois isso vem na conta dele, né? Uma hora vem ou pelo convênio, ou vem ou o pagamento particular, uma hora vem, né? Sim. Entendi. Infelizmente, os convênios ainda não cobrem. Não cobrem, Então, para nós, o primeiro contato é feito ou pelo próprio médico que prescreve e nos encaminha ao paciente,
ou o próprio hospital, né? Às vezes tem, alguns hospitais que a gente faz, é o hospital que entra em contato conosco para falar, olha, tem uma solicitação de uma órtese, quando a órtese assim assado, quando que você pode vir fazer. E aí a gente colhe para o nosso planejamento o máximo de informações possíveis para esse paciente, para que a gente não tenha que ficar indo e voltando muitas vezes, né? Então, quando a gente vai, a gente já vai preparado para fazer aquela órtese que foi prescrita para aquele paciente. A gente não avalia antes, né? Então, a gente confia na avaliação da equipe que está lá, né? E aí, quando a gente vai para fazer, já é aquilo que tem que ser feito, para ir só uma vez. Principalmente agora nessa situação. Sim, acho que a gente está em 11 TO. Nisso somos favorecidas. Estamos em 11 TOs no hospital. Então, tem nas UTIs, tem na pediatria. Então, qualquer uma normalmente vê antes dos outros profissionais, né? A necessidade. Aí a gente já indica. Isso é um favorecimento bem legal. Muito legal. A gente tem ido para hospitais que não têm terapeutas ocupacionais nas equipes. Porque com certeza, se tivesse, não precisava da Verusca, Larissa e Marília irem até lá, né? Mas a gente tem ido muito em outras instituições, né? Eu acho que essa pergunta é para você aí, olha. É a Rita, de Promissão, ela está perguntando qual hospital. É para Camila, Rita? É para mim? Essa pergunta. Se ela puder falar, ela fala. Não sei. Eu trabalho na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu não sei quais você vai ver, mas aqui em São Paulo. Privado, né? Hospital privado. Eu tenho ido nos hospitais da Rede D'Or. Eu tenho ido aqui em São Bernardo, em Santo André, no Hospital Brasil, no Hospital Assunção e no São Luís do Itaim e no Vila Nova Star, que fica na frente do São Luís do Itaim. Mas é completamente diferente quando os médicos encaminham para nós, assim, né? Por exemplo, em um dos hospitais, é o hospital que faz toda a solicitação da órtese, a gente não discute nada de valores, nem nada com os pacientes, né? Então, quando a gente vai fazer, o hospital já fez isso porque foi um outro médico, um médico encaminhador que prescreveu e então a gente não tem esse contato anterior, então o hospital que faz todo o contato e ele que paga, enfim. Nos outros hospitais não, né? É o paciente que entra em contato conosco porque ele recebeu uma indicação de algum dos médicos da rede. E a gente vai. Nessa situação. E a gente faz iniciativa de paciente também, né? Então a gente olha os prontuários, conversa com os enfermeiros, então, esse paciente talvez tenha necessidade, a gente avalia, se já vê alguma deformidade, já indica a órtese, conversa com a família e já entra rapidinho. Legal, legal. Aí a Rita tá falando que ela também fazia as órteses de posicionamento nos leitos e o hospital dela é público. Que maravilha, Rita. É muito legal quando a gente tem essa abertura dentro do hospital público de fazer órteses bem feitas, bem acabadas, ainda dentro do hospital, né? Sem esperar que o paciente evolua com uma deformidade para daí solicitar a órtese, enfim, ser uma burocracia muito maior. Às vezes o paciente acaba por ter alta e a gente não consegue dar o segmento adequado a esses pacientes. Então, é complicado também quando isso acontece, né? E a gente sabe que não é o que a gente vive, o que eu vivo na minha situação, né? No meu trabalho, você no seu trabalho, foge um pouco à regra, né? Assim, foge um pouco não à regra, mas ao convencional, ao que a maioria dos terapeutas fazem, enfrentam nos seus locais de trabalho, né? Bem diferente. É bem diferente. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse planejamento que a gente tem que ter antes, né, para a nossa ida até a chegada de fato a fazer a órtese. Assim, normalmente o que a gente faz aqui, né? A gente entra em contato com o hospital ou com o médico encaminhador para colher o máximo de informações possíveis sobre esse paciente,
que tipo de órtese ele vai precisar. A gente faz um contato com a família quando é o caso, né? Quando não é o paciente do hospital, a gente faz o contato prévio com a família para esclarecer todas as dúvidas que ele possa ter, para a gente fazer a negociação, explicar tudo certinho para ele, mostra a imagem, se dispõe para reajustar aquelas órteses, né? E quando a gente vai as primeiras vezes, agora nem tanto porque a gente já vai com mais frequência, né? Mas as primeiras vezes a gente entrava em contato com as equipes de enfermagem para se certificar qual é o ambiente que eu vou ter, né? Qual que é o espaço que eu vou poder utilizar daquela unidade, seja a enfermaria ou a UTI, em que espaço eu vou poder utilizar para fazer a minha órtese, para não correr o risco de, ponto, chegar lá, o paciente está numa enfermaria, eu não tenho uma mesinha próxima onde eu possa apoiar os meus equipamentos, eu não tenho uma tomada próxima, então eu já me antecipo a essas informações todas para não ter surpresas a nossa chegada, né? Então, a gente colhe todas essas informações com bastante antecedência. Aí vem até uma dica, tá? Quando a gente vai as primeiras vezes ao hospital, né? Quando tem uma indicação e é um local que você ainda não conhece, o ideal é que você marque essa primeira ida junto com o médico encaminhador, com o seu prescritor. Vá lá no horário em que ele está, porque isso facilita muitas vezes a sua entrada no hospital. Você tem que fazer, lógico, um cadastro dentro do hospital, mas já aconteceu de situações de eu ter que ficar lá 20 minutos, porque ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia o que eu ia lá fazer, e quem que é essa moça de fora que vem aqui fazer uma órtese, que eu não sei nem o que é isso, né? Então a gente faz esse contato antes, tenta agendar, se não for possível com o médico, a gente já se antecipa, fala com a equipe de enfermagem para que ela autorize com antecedência a nossa entrada, né? Então isso são diquinhas aí para quem está pensando em começar nessa área, que é muito bacana, tem um espaço gigantesco para ser explorado e é muito legal. A Camila tem uma experiência bem diferente, né? Porque ela já está lá. Já estou dentro. Então, normalmente, os pacientes com lesão encefálica, os médicos já encaminham para TO, independente de órtese ou não, para a gente começar a reabilitação precoce. E aí a gente, vendo a demanda, já conversa com o familiar, explica o que é órtese, explica tudo, passa valores. E aí o familiar autorizando, a gente já faz a confecção. Então, assim, a gente já entra bem no comecinho. Os médicos têm encaminhado bastante para TO esses pacientes. Quando não encaminha, a gente faz a buscativa, a gente conversa com a enfermagem, conversa com a equipe médica. Eu acho que tem que dar a cara a tapa mesmo, tem que se mostrar. Exato. Mostrar que você está lá, o que você está fazendo. E a questão de higiene é um pouquinho diferente, né? Porque eu fiz uma órtese para um paciente COVID, a bilateral de membro inferior. E aí eu fiquei pensando na questão da sujeira, né? De como que eu ia não infectar, porque o material todo é usado para o hospital inteiro. Então, sim, eu fui lá, vi a paciente, medi o tamanho do pé dela. Eu desci, tinha várias telas, eu falei, quem tem o pé parecido? Medi os pés das colegas. Moldei a base no pé de uma colega. Aí eu subi com o soprador, sim, com os velcros já cortados, com a órtese já pré-moldada, com as forrações, e aí fui, coloquei no pé dela, vi onde precisava fazer ajuste. Então eu só, de material mesmo, eu só fui com o soprador, aí eu fui arrumando, e aí pus os velcros e assim, só o soprador que eu precisei higienizar, e aí a higienização é bem pesada, né? O sulfaceto, depois muito álcool. O material que a gente usa, a gente passa um calor, né? Privativo, avental, máscara N95, touca, óculos, tudo. Esses dias surgiu até acho que até a Fabiola que ela entrou aí agora, ela é aluna lá do curso, e esses dias a gente estava tentando
discutir sobre exatamente que materiais, que equipamentos, que EPIs a gente utiliza para fazer a órtese, para moldar a órtese dentro desses ambientes, né? Eu falo assim, eu ainda não atendi, aí ela aí falando, eu ainda não atendi um paciente nenhum com Covid, espero que não precise. Sinceramente, espero que não precise. Mas eu sempre, todas as vezes que eu vou ao hospital, que a gente vai fazer alguma órtese, a maioria dos pacientes, independente se eles estão na UTI ou estão no quarto do enfermário, sei lá, eles estão quase sempre todos em isolamento de contato. Não? Então, todos os EPIs a gente já utilizava. Sim. Então, já usava avental, máscara, luva, óculos não, mas usava todos esses outros equipamentos, né? E a Fabiola teve uma dificuldade de, nessa preparação prévia, descobrir que luva que ela poderia utilizar que não grudasse no termoplástico, né? Eu falo que eu acho que eu devo ter tido sorte, porque até então eu também não. eu nunca grudou nenhuma placa nas luvas. E a Fabiola, ela teve esse problema das placas grudarem nas luvas. Então, isso é um problema. Se a gente chega lá com antecedência e aí eu vou manusear o material e o material grudou nas minhas luvas, e aí o que a gente faz, né? Aí ela aqui falando, ó. Tá. Ela fala com você, fala, a precaução é sempre importante ter. Ó, teve que utilizar todo o EPI para a pandemia, óculos e face. A minha luva grudava na eco. Olha só, eu sempre, todas as vezes que, como a maioria das órteses que a gente faz, né no hospital, são órteses de posicionamento de punho e dedos, ou órteses suropodálicas, que são o grande carro-chefe dos hospitais, dos encaminhamentos, a gente sempre levava ou a placa, a eco, da Efetive, né, da Orfit, ou a Aquaplast para as órteses de membro inferior. Eu nunca tive problema. Todas, nunca grudou, mas ela teve essa dificuldade. Então é uma coisa que a gente, vamos lá. Lá no hospital eu uso a Iseform também não tive problemas, né, assim, de moldar e colar, não tive, não. Eu também não tive problema. A única coisa que eu faço sempre é pedir, quando não tem, eu peço para a equipe de enfermagem os tamanhos das luvas menores, né? Então, tamanho P ou PP, para que ela fique o mais justa possível, para que eu perca o mínimo de precisão na hora de confeccionar a órtese. E muitas vezes eu tenho que trocar sim as luvas, porque às vezes elas rasgam, às vezes cola no velcro, gruda, e aí ela chega a rasgar, então eu tenho que estar lá muitas vezes trocando várias vezes de luva, por conta disso. Ó, ela disse que testou em que embaça o óculos também. Aí eu dei a dica para ela do sabonete, né? Que eu ouvi aí alguém falando que o sabonete nos óculos... E a gente colocar um micropore, porque quando embaça é porque tá vazando ar. Então, não pode vazar porque você se contamina. Então, você coloca o micropore, veda a máscara aqui, e aí fica ok. Ó, a Marília tá aqui falando, ó, deixar os velcros já cortados, os adesivos, se possível. Sabe uma outra coisa também? Porque assim, a gente que vai de fora, né? Uma coisa é você já está dentro do hospital, você já tem os seus equipamentos que você usa naquele ambiente. Outra coisa, sou eu que venho totalmente de fora e vou trazer todo o meu equipamento para dentro do ambiente, né? Então, eu posso ser também, para ele, um vetor de contaminação. Então, o que a gente recomenda, assim, né? Foram coisas que a gente veio testando ao longo do tempo que tem dado certo. A gente dá preferência por levar todo o nosso equipamento em uma mala de material rígido, né? Sem ser de tecido, né? Aqueles de lona, não. Aquele mala de aquele tecido, né? Aquele material rígido de plástico, em que eu possa higienizar antes e depois que eu fizer, que eu adentrar o quarto do paciente, né? Então, porque eu
o paciente tem menos risco de infecção quando eu faço isso. Lá, quando eu trabalhava num outro hospital, eu não sei se é assim, Camila, para vocês, né? Mas a gente tinha um carrinho, tipo carrinhos de procedimento. Então, a gente tinha um carrinho, onde aquele carrinho era o kit de confecção de órtese dos terapeutas, que a gente colocava todos os materiais. Placa, panela, tesouras, tudo que fosse utilizados com os pacientes internados naquele carrinho, trancado, fechado. Toda vez que tinha que subir, subia com o carrinho, saía de lá, carrinho higienizado, volta, guarda tudo. Então, era assim que a gente fazia, isso num outro hospital. Agora a gente faz assim, sobe do com material separado. Na verdade, tem 2 materiais, né? Um para o pessoal da internação, um do ambulatório, e aí sobe com a panela, com tudo. Só na questão do CTI de Covid, que eu preferi subir só com o soprador para evitar muito material lá em cima, muita tesoura, muita coisa. Quanto menos material você tiver, melhor, né? Sim, Quanto sim, até para higienização, você tiver, melhor. Né? Isso. A Candice, que é a Quiros Reabilitação Integrada, é de Maceió, ela é terapeuta da mão também. Ela aqui fez um comentário, ó. Eu uso luvas e não grudam. Talvez o termoplástico estivesse um pouco mais aquecido, por isso grudou. Hoje no consultório estou sempre de EPI e não grudou na luva. Eu também não tive esse problema. Então talvez realmente a temperatura da água, né, possa influenciar isso. Ou um termoplástico que às vezes que ele está próximo do vencimento, também ele vira mais chiclete. Se ele está na água quente, ele vira mais chicletinho. Então pode ser que tenha sido talvez essa situação, Fabiola, né? Aí, o que mais? Tem aqui mais de comentário. Fabiola fala, isso, Marília, perguntei o tamanho da pessoa. Porque a Marília fez aqui algum comentário que eu devo ter perdido. Não sei. Ela deixa já os velcros cortados. A gente também faz isso. A gente já deixa eles cortados, deixa maior, né? E aí lá a gente só faz os ajustes. Para não ter que ficar tirando e pondo coisas. Então, essa preparação é super importante, né? Para facilitar o mínimo possível de materiais dentro do ambiente. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que a gente está ali manuseando o paciente, próximo à beira-leito, mas seu lápis, a sua tesoura não pode ficar em cima do lençol do seu paciente. Tá tudo sujo, né? Tá tudo. Ele não pode ir para cima apoiar aqui na cama do paciente. Não pode. Você usou, você leva de novo para cima da sua mesinha, que normalmente o que a gente usa é a mesinha da refeição ou alguma mesinha próxima do paciente e só para aquilo, terminou, higienizou, saiu. Então, assim, já é um pouquinho maior. Eu fiz na pia da enfermagem, que é onde tem a pia, a torneira e a tomada. Então, eu levei o soprador até a pia, esquentei, moldei, levava até a paciente, que estava no leito um pouquinho mais distante. Então, fiquei andando um pouquinho. O problema... Mas é porque não tinha. Deu uma travadinha. Assim, mesa, nada lá, né? Deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Do sonhador, eu fiquei com medo também por conta do oxigênio. Lá os pacientes têm muito oxigênio e calor e oxigênio pode gerar explosão, né? Então eu fiquei com medo. Então eu conversei com a enfermagem, falei, olha, eu preciso usar o soprador, ele chega a uma temperatura muito alta. Posso usar aqui? Aí ela me liberou, mas eu fico preocupada, tanto o soprador quanto a panela, para esses pacientes que têm muito oxigênio. Oi? Tá ouvindo? Oi. Não, deu uma travadinha para mim aqui, mas já voltou. Pode falar. Não, eu tava falando do oxigênio, né? Que é risco de explosão e calor. Que a gente leva materiais que esquentam muito, né? O soprador e a panela. Mas aí eu conversei com a enfermagem e ela me liberou. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Exatamente. A gente para não correr o risco de ter que ir para o posto de enfermagem, depois volta lá para dentro e ficar nessa ida e vinda, porque aí cada vez que a gente vai e o paciente, por exemplo, está em isolamento de contato,
você vai lá e põe um avental, depois você lá tira tudo de novo, depois volta de novo. Então, a gente prepara o nosso kit na nossa mala, tem uma extensão. Uma extensão daquela que, antigas, assim, que você gira o negócio assim e o fio guarda lá dentro. Depois você puxa ele todo de novo. E depois a gente tem uma extensão dessa para facilitar e a gente realmente ficar ali à beira-leito mesmo, para não ter que eu achei mais ficar se fácil ficar deslocando. longe. Eu achei mais fácil ficar longe por conta da temperatura do soprador mesmo, né? A paciente está sedada, e aí ficar com muito calor próximo dela eu achei perigoso, até porque ela não ia me falar, né? A questão de calor, se ia queimar, se não ia. Então, eu Sim, preferi fazer. é uma situação bem diferente, né? Também que você vai com um Sim. paciente que está numa situação bem complicada, bem mais grave do que aqueles que a gente tem vindo fazer, né? Normalmente, quando a gente vai, a gente sempre a gente combina o horário para o paciente estar junto, né? O paciente não, um dos acompanhantes estarem juntos, para que eles acompanhem, a gente também faça alguma orientação. Então, por mais que a gente esteja próximo do paciente, normalmente não é ali muito próximo dessa região mais proximal, né? A gente coloca mais para baixo, né? Né? Até mesmo para poder a extensão chegar. Às vezes não tem muita outras saídas, outras tomadas, então a gente tem que usar as tomadas que estão ali no próprio leito. Então, por isso a extensão de 5 metros ajuda bastante. A gente também se afastar um pouquinho do paciente, mas tá ali do lado, tá ali próximo para não ter que ficar indo e vindo. E ter um risco maior de contaminação. A Larissa perguntou da questão de posicionamento, isso é uma questão muito importante, porque, por exemplo, os pacientes COVID, a maioria estão sedados porque eles estão entubados, né? Então, eles fazem a troca de decúbito. E aí, a orientação para a enfermagem, nossa, é muito importante. Eles não podem receber familiar. E aí, a gente tem que orientar a enfermagem a só utilizar quando o paciente estiver em decúbito dorsal. Quando ele estiver em lateral, vai fazer ponto de pressão, vai machucar. Quando tiver ventral, também. Se for fazer a prona, que está fazendo muita também. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Meu celular tá caindo. Estabelecer uma rotina, né? Horários para que a hora que o paciente for fazer as trocas de decúbito, ele utilizar ou não a órtese, né? Sim, com certeza. E a enfermagem lá e os físios são muito parceiros nisso. Eles aceitam nossas orientações, eles... se eles veem algum problema, eles avisam a gente. Então, é equipe que trabalha bem, né? Não é só você... Porque eu já vi, você orienta a utilização da órtese e a enfermagem não querer ajudar, não querer colocar e acabar perdendo a função, né? Sim, sim. Isso é um problema mesmo. Que mais? Mais coisas, mais dúvidas aqui. Então, a Lari falou isso, da questão do posicionamento, principalmente para a órtese de membros inferiores. Opa! Sim. Então, eu também, eu dou preferência para o paciente, quando vou confeccionar a órtese, o paciente, lógico, esteja em decúbito ventral, né? Isso facilita bastante. Às vezes a gente consegue em 2 terapeutas, às vezes não. Às vezes a gente vai em 2 terapeutas para ir mais rápido, né? Para demorar o mínimo possível. Quando a gente vai fazer órteses suropodálicas, quando não, vai só um terapeuta. Mas até porque uma ajuda, uma segura o membro do paciente, e a outra vai moldando, que a gente faz tudo direto no membro do paciente. A gente chegou muitas vezes a fazer assim como você fez, de levar a órtese pré-moldada com antecedência. A gente pedia para os pacientes, para os acompanhantes, tirarem as medidas principais. E a gente fazia num pezinho assim parecido e chegava lá antes, a gente fez muito assim. Mas a gente percebeu que dá mais trabalho fazer assim. Porque é muito mais ajuste, por mais que sejam os mesmos tamanhos, os pés são completamente diferentes. Então a gente tinha que fazer muito mais ajustes depois, e a gente demorava o mesmo tempo ou até mais para fazer assim, do que moldar tudo do começo ao fim.
Sim. Então, a Eu gente acabou acredito. que a gente abandonou essa prática e vamos fazer Eu acho tudo que do dá começo muito ao mais fim. trabalho mesmo, porque ninguém é igual a ninguém, né? E aí tem as deformidades, pode ter. Mas foi pela higienização mesmo, porque higienizar uma panela inteira, várias tesouras, o resto do termoplástico, né, que você não vai usar para órtese, ia ser difícil. É, Tem que pensar nos outros pacientes que sim, vão precisar daquele material, né? Então, atualmente, quem atende Covid exatamente. só atende paciente com Covid e a gente não atende. É diferente. Sim. Não atende mais ninguém, né? Não, só paciente com Covid. E tem bastante, viu? E bastante demanda para TO. Nossa, fico imaginando. Amanhã sou eu indo pro hospital fazer um par de soropodálicas, o paciente não tem Covid. Ainda bem. Ah, então tá livre. Só mascarando. Ainda bem. A Fabiola, a Fabiola que falou que mais. Então, ela falou aqui com relação ao termoplástico, que ela imaginou que talvez realmente fosse o termoplástico, pelo que eu tô entendendo aqui, do termoplástico ter sido um termoplástico próximo ao vencimento, que ela disse que chegou uma leva de termoplásticos em janeiro, usou o separador, que não permitiram panela devido ao vapor da panela. Olha. Sim. Levou só a tesoura, que tudo não permitiam. Tá certo. Tá certo, é isso aí. Que mais? Todo, Que mais, gente? todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Tô vendo aqui, a gente está fazendo uma transmissão ao mesmo tempo aqui pelo Zoom, que essa daqui é que vai para o YouTube daqui a pouco. E estamos aqui no Instagram também. Então, deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui, comentários. A Edilane está perguntando se existe algum protocolo de higienização dos materiais. O que a gente precisa usar, Edilane, são os líquidos de higienização que normalmente existem no hospital, que pode ser álcool ou pode ser outros. Eu não sei qual que você usa lá, mas a gente usa muito o Oxivir. Não sei qual que é o que você tem aí no seu É o hospital. Infect Vital, que é o Surfa Safe, né? Ele é quase ele é bem forte, na verdade. A gente tem que usar ele com luz, senão ele machuca, faz lesão na pele, né? E aí eu passo Uau. ele, guardo o soprador e as coisas dentro de um saquinho, fecho, aí a hora que eu chego no meu setor, eu higienizo tudo de novo com álcool. Por isso Que que é o o ideal álcool é você não levar. tanta coisa, né? Por isso que o ideal é que você leve todos os equipamentos que sejam higienizáveis. Se não for higienizável, Sim, não leva. Não sim. leva, né? Leva só o que vai usar, ou que você acredita que vai usar, e o que não for usar, descarta. Né? O Assim, o que não velcro, as for forrações, tem que higienizável, por levar exemplo. tudo cortado. Sim, tudo cortado. Tudo cortado. Que mais coisas? A Fabíola está dizendo aqui que higienizou toda a mesa da enfermagem. Que mais? Ela fez uma órtese na RPA, que também é uma outra demanda Sim. que aparece, né? Assim, se for paciente pós-operatório, aparece para nós. É pouco, mas tem também. Então, a gente às vezes vai até a RPA, para quem não sabe, a área da recuperação pós-anestésica, para fazer uma órtese, por exemplo, paciente que acabou de sair de uma cirurgia e precisa, às vezes, fazer uma mobilização ou precisa já colocar, em vez de colocar uma imobilização engessada, ele já sai dali com uma órtese feita naquele momento. E geralmente são para pacientes pós-operatórios de traumatortopedia. Para nós aparece. Tem No meu aparecido hospital, ainda ou não nessa fase? não aparece. É mais os que tiveram as lesões encefálicas mesmo. Uhum. É. Aí a Fabiola está falando aqui, quando sai outra higienização. Então, normalmente, quando a gente faz... quando a gente tem uma solicitação
de uma órtese no hospital é uma tarde. Você reserva ali uma manhã inteira ou uma tarde inteira até você se paramentar inteiro, até fazer todos os protocolos de pré-entrada, de higienização do seu material, de confecção e depois higienização novamente. Pode contar aí umas, pelo menos para um par de órtese suropodálica, pode contar aí umas 3 horas ou mais. Sim. E aí a gente está no hospital ainda tem toda a orientação, né, dos auxiliares de enfermagem, dos fisioterapeutas, e evolução em prontuário, e tudo, então demora bastante. A gente também, a gente também. Fazer a órtese e ficar... e atender mais um monte de paciente, porque demora. Não, vai fazer marca um horário só para você fazer. Não vai dar certo. Independente da órtese que você vai fazer. Se for fazer uma órtese de posicionamento de punho e dedos, que é relativamente muito mais fácil, muito mais simples do que uma órtese de membro inferior, do que qualquer outra. Então a gente marca aí no mínimo 2 horas, 2 horas e meia para finalizar tudo, demorado. né? E se for dupla ainda, demora mais ainda. Dupla sozinha, então fica o dia. A Fabíola está aqui perguntando se eu falei que se eu deixo material sobre o paciente ou a mesa. Não, sobre o paciente nunca, jamais. Nunca. É o contrário, tá, Fabíola? A gente não pode deixar o nosso material no leito do paciente. De jeito nenhum. Então, no máximo ali o seu lápis, sua tesoura em cima, próximo da sua panela ou do seu soprador. Terminou, coloca ali, ele não vai para próximo do paciente. Não entra em contato, não. Normalmente eles têm um carrinho, né, que fica os produtos de higiene pessoal, tudo. Então dá para deixar nesse carrinho que fica próximo do leito. Sim. Aqui a Larissa Bombarda tá comentando aqui, protocolos impressos ajudam muito. Com certeza. Com certeza. Sim. E é interessante que cada instituição, né, que cada equipe faça que eles próprios elaborem os seus protocolos, né, de utilização. Eu não sei se existe alguma coisa específico para isso, de confecção de órteses à beira-leito, de protocolos escritos e que possa existir. Eu não sei se existe, não sei se você sabe, tem alguma informação sobre isso, Larissa? Ou sobre o Camila? Não? Quem no soubesse, ambulatório por eu acaso, uso. puder aqui, ó. Eu uso, né? Entrego orientações impressas, de hora de uso, tem tudo, mas na internação, que é uma equipe diferente da minha, ainda não tem, mas eu acho... Estou dando a dica com elas para a gente fazer, porque ajuda bastante. É muito bacana. Muito bacana. Sim. A Larissa está aqui falando, deixar evoluído em prontuário que foi orientado. A gente sempre, mesmo a gente que é prestador de serviço externo, a gente tem os nossos logins e senhas e a gente tem que deixar tudo evoluído. Tudo que eu conversei com o cuidador, se for o caso, familiar, ou com a equipe, porque eu sempre quando eu finalizo, a equipe que está lá de plantão, a enfermeira que está lá, a gente chama até o quarto, explica tudo o que foi feito, orienta o tempo de utilização, reforça essa informação também com o prescritor, né? Normalmente, para nós, no caso, é sempre o médico que nos indica, então a gente sempre reforça a orientação e deixa tudo certo, todo mundo avisado. A gente deixa à disposição também os nossos contatos para que, caso aquela órtese precise ser revisada, precisa ser remodelada, a equipe entra em contato conosco para a gente retornar ao hospital. A gente faz todo esse procedimento, sim. Sim. E é importante deixar o nome das pessoas que a gente conversou, né? Porque são muitos técnicos de enfermagem, muitos fisioterapeutas, então deixar o nome para a gente se resguardar de qualquer problema. Eu sempre falo assim, orientado, enfermeira X, né? Eu ponho o nome da enfermeira. Ou fisioterapeuta, normalmente é o fisioterapeuta. Porque
A UTI com Covid tem muito fisioterapeuta, né? Então, assim, os fisioterapeutas tem vários e eles estão olhando isso também. Então, eu deixo o nome deles e eu falo com eles: olha, vê, posiciona, sabe colocar, não sabe, chama. A gente reorienta várias vezes. E é bom que a É gente porque pode voltar, né? Exato. E esse monitoramento é muito importante que seja feito e que seja orientado e até mesmo a gente sempre orienta um período de adaptação para a utilização daquela Sim. órtese, independente da órtese que for. A gente faz um programinha, né? Tipo, usa no primeiro período meia hora, depois à tarde meia hora de novo, à noite mais meia hora, observa, tira, verifica se não teve ponto de pressão, se não teve alergia ao material, tudo isso, e vai aumentando progressivamente. Então dentro daquelas primeiras horas, daqueles primeiros dias, a gente está sempre em sobreaviso, né? Para que, caso aconteça alguma coisa, a gente retorna para ajustar. Eu não sei A aonde Fabiola está você aqui vai, mas perguntando se você faz órtese para o paciente com Covid. Sim. 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 Ela falou Mas sim, não é sim, mais. ela falou que sim. Eu não é mais que os pacientes normal, não. Normalmente o COVID não traz essa questão motora como sequela. Os pacientes com COVID que tem essa questão tiveram paradas ou tiveram algum trombo, alguma outra questão que fez ter a prescrição de órtese. Mas os pacientes puramente COVID não têm essa demanda. Entendi. Quem mais? Ela falou aqui que levou o Jamolde porque o hospital não permitia muito material. É aquela questão, né, que a gente tinha falado, né, de levar a órtese já meio que pré-moldada para finalizar a modelagem lá. E o hospital era para Covid. Tá certo. Que mais, gente? A Marília está perguntando se teve um aumento de prescrição em pacientes que estão internados em momento de pandemia. Como que está isso para você? Não. Você nota uma prescrição maior de órteses agora ou não? Vou te falar que a primeira órtese suropodálica do hospital foi essa que eu fiz. Normalmente, a gente indica para os técnicos, né? Porque são pacientes que vão ter uma marcha, que a órtese de termomoldável não vai aguentar. Mas essa paciente a gente viu que estava entrando com uma deformidade, ela precisava de um posicionamento e só os coxins e os rolinhos não estavam segurando. Então, decidimos por fazer a órtese em termoplástico de baixa temperatura, porque ia ser mais rápido. Mas as outras órteses, a demanda continua a mesma. Acho que só essa que foi um pouco fora da curva, né? Para a gente, as solicitações para a confecção de órtese continuam as mesmas do que sempre foram, assim. Então, porque os pacientes continuam tendo lesões encefálicas, alguns pacientes continuam acamados por muito tempo e evoluindo com equino ou com outras deformidades de membros superiores. Então, elas continuam as mesmas, não mudou. A gente é que tem segurado as pontas para não ir tantas vezes ao hospital. A gente tem se segurado um pouquinho, tipo, não, esse daqui pode talvez esperar um pouco mais, ou a gente retardar um pouco a saída para não ir com tanta frequência, assim. Mas a gente não mudou nada, continua a mesma coisa. Mas os outros tipos de internação, eu não sei para você, mas eu percebo que diminuíram bastante. Os pacientes estão tendo alta muito mais precoce e, assim, os outros tipos diminuíram. Como no meu hospital tem cardiopediatria e a pediatria continua igual, né? Que os bebepatas ficam bastante tempo e aí é diferente. Mas os adultos tá ficando o menos tempo possível, internando o menos possível, tem diminuído. Que bom. Eu acho que às vezes contágio, né? Não é porque eles estão ficando bons mais rápido, mas é porque vai embora mais rápido, talvez. Imagino eu, né? Sim, é por Que conta de seja essa situação. é um hospital muito grande e muitos profissionais, então, assim, menos tempo que ele ficar, o risco dele ter um contágio, né? Muitos idosos vão lá, que são grupo de risco, então a gente tenta diminuir isso ao máximo.
A Fabiola falou aqui que está surgindo bastante demanda de acidentes domésticos. As pessoas estão mais tempo em casa, então tendo mais acidentes domésticos. Sim. Bom, que mais coisa, gente? Mais pergunta? Alguém quer falar alguma? Eu acho que daqui a pouco a nossa live vai ser cortada. Eu estou olhando aqui que são 8h57. A gente deve ter entrado umas 8h05 por aí assim, né? Mas deve tá quase. Bom, de qualquer forma, a Fabiola também disse aqui que já recusou 5 órteses em RPA. Uai, fez uma só. Dá medo, né? Eu acho que a questão é a gente também, como a gente atende também outros pacientes, porque a gente acabou que nós paramos, pelo menos nós aqui da Mato, a gente parou totalmente todos os nossos atendimentos do consultório, isso é um fato. A gente não está fazendo nesse momento atendimentos no consultório, então a gente está priorizando só a confecção de órteses no domicílio do paciente ou em hospital, mas o hospital a gente ainda fica naquela, vamos lá ver, né? Será que vamos ou não vamos, né? É difícil mesmo, ainda mais se você faz outros tipos de atendimento, talvez tenha que ser priorizados, ou fazer o atendimento no consultório, fazer, né, não misturar muito as coisas, eu acho, né? Até a gente saber que tudo está estabilizado, né? Eu acho que o risco é muito grande, né? Muito, a Camila. Muito. Camila fez um comentário. Já fiz órteses em pacientes internados e uma grande dificuldade foi o segmento correto do tempo de uso pelos técnicos de enfermagem, devido à grande rotatividade. E acredito que sim. É muito complicado. Normalmente a gente tenta ter uma figura, talvez, em que a gente possa, tipo assim, ó, eu vou orientar você, e do tipo, eu vou cobrar de você, tipo, um enfermeiro específico ou um fisioterapeuta que esteja lá e ele seja, por mais que a gente faça os apontamentos todos nas prescrições, no prontuário, tudo, a gente tenta ter uma figura-chave, ou um médico, ou falar, olha, tá aqui, foi feito isso, isso e isso. Então, tem que dar... É mais complicado mesmo. É difícil mesmo esse segmento. Principalmente pra gente que tá fora. Sim. Que tá fora do hospital. Porque em muitas situações não tem um terapeuta ocupacional que esteja ali, que ele vai ficar, tipo, de alerta, de sobreaviso, para verificar ou passar de vez em quando para saber se aquela órtese está bem posicionada ou não, se está fazendo algum ponto de pressão ou não, ou até mesmo se já está na hora de remodelar aquela órtese. Desculpa. Porque acontece também do paciente evoluir super rápido. E às vezes a gente tem que voltar mais cedo do que aquilo que a gente previa, né? Já aconteceu situações do paciente ganhar uma determinada amplitude de movimento na dorsiflexão e aí a gente ter que ir lá mais cedo do que eu imaginava, em menos de 20 dias, ter que voltar e remodelar aquela órtese porque ganhou aí, sei lá, 15 graus, 20 graus de amplitude de movimento e eu tenho que voltar. Sim. Eu não sei se você já viu, tem alguns lugares que eles usam um calendário, né, de utilização, que pede para a equipe de enfermagem ir anotando o dia que colocou, a hora que colocou. Não sei se você usa, se você já viu. Eu vi alguns lugares, eu também não uso, mas eu acho que é uma boa estratégia. Sim. Em um dos hospitais que a gente vai, tem. Em uma outra situação, quando não tinha, eu fiz com a família, eu fiz tipo uma planilhinha simples, né? Uma tabelinha de Excel, e a família imprimia aquilo e deixava lá, porque todos os acompanhantes que também estavam lá ficaram responsáveis por fazer essa troca da colocação e retirada das órteses. Então, ficava aqui meio que a responsabilidade também do acompanhante. Porque às vezes a enfermagem não vai voltar lá e fazer a troca e colocar a órtese de novo. Tem um dos hospitais que a gente vai que é maravilhoso, que eles fazem aquilo à risca, direitinho, bonitinho, ó, chuchuzinho, delícia de trabalhar assim. Mas tem outros que não. Bom, tem mais comentários aqui. Ai, gente, eu espero que não acabe nossa live, porque hoje tá muito legal, né? Bom, o que mais? Ó,
que mais tem aqui, ó? A Candice fala que na Quiros nós retomamos em teleconsulta aos pacientes do grupo de risco e presencial com todas as medidas de proteção para os pacientes e profissionais. Ambiente hospitalar, não estou indo nesse momento pelo risco. Exatamente. Ótimo. Isso aí. Ou faz um ou faz o outro, né? Porque senão depois você leva uma coisa daqui pro, né, do hospital para o ambulatório e acaba que não dá muito certo. Ó, a Aline falou que aprendeu um monte. Isso é muito legal. Que bacana. A gente está aqui, gente, trocando experiência, trocando ideias. Essa, por exemplo, eu saí do hospital, cheguei em casa, vai acabar. É sapato fora de casa, roupa na máquina, banho. Então, você não pode sair do hospital e ir para um consultório, por exemplo, depois de você atender paciente Covid. Tem que trocar tudo, higienizar tudo, bolsa, tudo. Então, mesmo sem paciente com Covid. Mesmo sem paciente com Covid. A gente não leva nem bolsa, pra você ter uma ideia. A gente leva o cartãozinho de crédito no bolsinho assim, o documento do carro e o documento da CNH, assim, põe dentro do bolso e a chave do carro no bolso aqui. Acabou, é isso que a gente leva, mais nada. Bolsa fica em casa, tudo que a gente vai para o hospital é assim, o mínimo possível. Exatamente. Aqui, que mais? Outros comentários, ó. TO no hospital consegue acompanhar melhor esse processo, com certeza, Camila. A Aline fala que ela nunca trabalhou em um hospital. Legal. Muito bem, gente. Obrigada. Camila, foi demais a sua participação. Fundamental ter você aqui para trazer essa experiência também de um terapeuta ocupacional que está dentro do hospital, que está atendendo uma demanda, né, nessa fase de pandemia que é super complexa, tendo que ter um olhar um pouco diferente, também repensar nas estratégias que a gente tem que ter para esse tipo de atendimento. É bem bacana, foi super rico, super produtivo. Obrigada de coração por ter aceito o nosso convite. Foi demais. Gente, muito obrigada para todo mundo que veio, que assistiu, que está aqui com a gente. E antes que acabe a live, que eu acho que deve acabar já, ó, tem 1 minuto e eu vou falar rapidinho. Nós abrimos de novo a Semana Terapeuta de Mão Cheia, que vai ser nos dias 11, 13 e 15 de maio. Um monte de gente perdeu, um monte de gente não assistiu. Então, por isso, ó, corre, faz a inscrição de novo, porque logo em seguida a gente vai abrir outra vez o curso Mãos a Órtese. Então, ó, quem perdeu a oportunidade, vai lá, porque a gente vai fazer de novo. As inscrições para o curso demora assim, ó, 1 semana e acaba. Tá bom, gente? Grande beijo. Muito obrigada, Cá. Muitíssimo obrigada. Foi riquíssimo. Adorei. Beijo. Beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Acabamos mais um Tá na Mão.